Capítulo 5, Êxodo. Subtítulo: Moisés e Arão falam ao faraó. Depois disso, Moisés e Arão foram ao faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Mas o faraó respondeu: Quem é o Senhor, para que eu atenda à sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, nem deixarei Israel ir. Então eles disseram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Por isso pedimos: deixa-nos ir caminho de 3 dias, deserto adentro, para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Caso contrário, ele nos alcançará com peste ou com espada. O rei do Egito lhes respondeu de novo: Moisés e Arão, por que fazeis o povo parar o trabalho? Voltai às vossas tarefas. Disse ainda o faraó: O vosso povo já é numeroso, e ainda o fazeis abandonar suas tarefas. Subtítulo: O faraó oprime os israelitas. Naquele mesmo dia, o faraó deu ordem aos feitores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Não deis palha para o povo fazer tijolos, como antes, que eles mesmos vão e recolham palha para si, mas exigireis a mesma cota de tijolos que faziam antes, não menos. Eles estão ociosos e por isso clamam: Vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Tornai pesado o serviço desses homens, para que se ocupem nele e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então os feitores do povo e seus oficiais saíram e disseram ao povo: Assim diz o faraó: Eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e ajuntai palha onde puderdes achá-la, porque o vosso serviço não será diminuído em nada. Então o povo espalhou-se por toda parte do Egito, recolhendo restolho em lugar de palha. E os feitores os pressionavam: Acabai a tarefa diária todos os dias, como quando havia palha. E os oficiais dos israelitas, colocados sobre eles pelos feitores do faraó, foram açoitados. E os feitores reclamavam: Por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo a mesma cota de tijolos de antes? Por isso, os oficiais dos israelitas foram queixar-se ao faraó: Por que tratas assim os teus servos? Os teus servos não recebem palha, e nos dizem: Fazei tijolos, e teus servos são açoitados. A culpa, porém, é do teu povo. Mas ele respondeu: sois preguiçosos. Por isso dizeis: Vamos oferecer sacrifícios ao Senhor. Portanto, ide, trabalhai, mas não recebereis palha. Mesmo assim, fareis a mesma cota de tijolos. Então os oficiais dos israelitas viram-se em dificuldade, porque se lhes dizia: A cota diária dos vossos tijolos não será diminuída em nada. Subtítulo: Os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. Ao saírem da presença do faraó, depararam com Moisés e Arão, que vinham ao encontro deles. Eles disseram: Olhe o Senhor para vós e julgue isso, pois fizestes que fôssemos odiados pelo faraó e pelos seus subordinados, colocando nas mãos deles uma espada para nos matar. Então Moisés, voltando-se para o Senhor, disse: Senhor, por que maltrataste este povo? Por que me enviaste? Pois, desde que me apresentei ao faraó para falar em teu nome,
ele tem maltratado este povo, e nada fizeste para libertar o teu povo. Capítulo 6, Êxodo. Então o Senhor disse a Moisés: Agora verás o que farei ao faraó, pois ele os deixará ir por causa de uma poderosa mão. Sim, os expulsará de sua terra por causa de uma poderosa mão. Subtítulo: Deus promete livrar os israelitas. E Deus disse mais a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas não me conheceram pelo meu nome, o Senhor. Estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, onde foram peregrinos. Ouvi o gemido dos israelitas que os egípcios vêm escravizando, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, dize aos israelitas: Eu sou o Senhor. Eu vos tirarei do trabalho forçado sob os egípcios. Vos livrarei da escravidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes feitos de juízo. Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro do trabalho forçado sob os egípcios. Eu vos farei entrar na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e a darei a vós por herança. Eu sou o Senhor. Moisés disse todas essas coisas aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. O Senhor disse também a Moisés: Vai e fala ao Faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem da sua terra. Moisés, porém, respondeu ao Senhor: Se os próprios israelitas não me ouviram, como o Faraó ouvirá a mim, que não falo com desenvoltura? Mas o Senhor falou a Moisés e a Arão, dando-lhes ordens para os israelitas e para o Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas da terra do Egito. Subtítulo: Genealogia de Moisés e Arão. Estes foram os chefes das famílias israelitas, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Anoque e Palu, Esrom e Carme. Essas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Essas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo suas gerações: Gerson, Coate e Merari. A vida de Levi foi de 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo suas famílias. Os filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron e Uziel. A vida de Coate foi de 133 anos. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Essas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Arão tomou por mulher sua tia Joquebede, e ela deu à luz Arão e Moisés. A vida de Arão foi de 137 anos. Os filhos de Izar, Corá, Nofeg e Zicre. Os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citre. Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nazon. E ela deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assir, Elcana e Abiasaf. Essas são as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela deu à luz Finéias. Esses são os chefes das famílias levitas, segundo seus clãs. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse:
tirai os israelitas da terra do Egito, segundo os seus agrupamentos. Foram Moisés e Arão que falaram ao faraó, rei do Egito, a fim de tirar os israelitas do Egito. Subtítulo: Deus ordena que Moisés fale com o faraó. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, ele lhe disse: Eu sou o Senhor. Dize ao faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te disser. Moisés respondeu ao Senhor: Eu não falo com desenvoltura. Como o faraó me ouvirá? Capítulo 7, Êxodo. Então o Senhor disse a Moisés: Eu te constituí como Deus para o faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Falarás tudo o que eu mandar. E Arão, teu irmão, dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem de sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração do faraó e multiplicarei os meus sinais e as minhas maravilhas na terra do Egito. Mas o faraó não vos ouvirá. Colocarei minha mão sobre o Egito e tirarei daquela terra os meus agrupamentos, o meu povo, os israelitas, com grandes feitos de juízo. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar os israelitas do meio deles. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando foram falar com o faraó. E o Senhor falou a Moisés e Arão: Quando o faraó vos disser, apresentai algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-a diante do faraó, para que se transforme em serpente. Então Moisés e Arão foram falar com o faraó e fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão lançou sua vara diante do faraó e diante dos seus subordinados, e ela se transformou numa serpente. O faraó, porém, mandou vir os sábios e feiticeiros, e eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo por meio do seu ocultismo. Cada um deles lançou a sua vara, e elas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão devorou as deles. Todavia, o coração do faraó se endureceu, e ele não os atendeu, como o Senhor tinha dito. Subtítulo: O coração do faraó se endurece. Então o Senhor disse a Moisés: O coração do faraó está obstinado. Ele se recusa a deixar o povo ir. Pela manhã vai falar com o faraó. Ele estará junto às águas. Fica à beira do rio para encontrá-lo e leva contigo a vara que se transformou em serpente. Ele dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, enviou-me a ti para dizer-te: Deixa o meu povo ir, para que me cultue no deserto. Até agora não o tens atendido. Assim diz o Senhor: Assim saberás que eu sou o Senhor. Com esta vara que tenho na mão, vou ferir as águas do rio, e elas se transformarão em sangue. Os peixes que estão no rio Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Subtítulo: A primeira praga. As águas transformam-se em sangue. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus açudes, para que se transformem em sangue. E haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do rio, diante dos olhos do faraó, e
e de seus subordinados, e todas as águas do rio se transformaram em sangue. Então os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou tão mal que os egípcios não conseguiam beber da sua água. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram o mesmo por meio do seu ocultismo. Assim o coração do faraó se endureceu e não os atendeu, como o Senhor tinha dito. O faraó deu-lhes as costas e foi para o palácio, sem dar atenção no caso. Então todos os egípcios cavaram às margens do rio para achar água para beber, pois era impossível beber da água do rio. E passaram-se 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio.